Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma sessão virtual do Recanto de Sheila. Agradecemos a oportunidade de estarmos nesse trabalhinho, pensando no alto, em nossa casa, pensando que estamos lá no Recanto de Sheila, no refeitório, na cama Sheila, para esse trabalhinho de muita caridade e muita aprendizado. Nós vamos começar a nossa ambientação lendo uma mensagem do livro Opinião Espírita, ditado pelo Espírito Emmanuel e André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Para que eu possa ler essa mensagem escolhida, eu tenho que ler que a mensagem é baseada numa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 843, da parte 3ª, capítulo 10, da Lei de Liberdade. A pergunta é: tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? Responde os Espíritos. Pois quem tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Essa é a pergunta que será baseada na leitura da mensagem de ambientação de hoje. Cujo título é: O espírita deve ser. O espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Bom, mas não displicente, que chega a favorecer a força do mal sob o pretexto de cultivar a ternura. Generoso, mas não perdurário, que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontam nos outros. Doce, mas não tão doce que atinja a dupla nelifluidade, incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não desabrido, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Franco, mas não insolente, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Calmo, mas não tão sossegado que se afogue em preguiça. Confiante, mas não fanático, que se abstenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia, e para conhecer a nós mesmos é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque, efetivamente, o equilíbrio nunca é demais. Fim da mensagem, né, meus irmãos? Quantas qualidades temos para sermos o verdadeiro espírita? Não é verdade? Exato. Vamos seguir, tentar seguir pelo menos algumas. Mas é muito bom, né? A doutrina espírita nos ensina bastante coisa e nós temos que seguir todo o ensinamento de Jesus sempre, sempre em nossos pensamentos. Eu vou pedir à nossa irmã Neia que faça para nós a leitura da mensagem de Sheila de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A lição de hoje. Quando tudo parece se desfaz de forma inexplicável, no momento em que parecia estar prestes a se realizarem, desespero é retrocesso. Ânimo e esperança são os remédios indicados nessas horas. Eleva-te também. Suba os degraus que te levarão às faixas de vibrações mais altas
para que superes o melhor, para que não sejas alvos dos sentimentos negativos. Quem tem fé, tem esperança. Interessante é que, diante de determinadas situações, deixamos de fazer valer a fé que cremos, firmemente armazenar no coração. Haja dentro do equilíbrio da fé e da razão, e a solução virá. Sheila. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, nossa irmã Sheila, sempre com as mensagens bonitas e que sirvam para a nossa aprendizagem. Agora, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos e fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, trabalhadores da Serra de Francisco, irmã Sheila, aqui estamos nós, para mais um trabalhinho da sessão virtual do Recanto de Sheila. Que sejamos protegidos, todos nós, a nossa irmã que irá fazer o estudo desse trabalhinho de hoje. Que os benfeitores espirituais de nossa casa estejam junto de nós, nos auxiliando, nos protegendo, nos amparando, para que esse trabalhinho ocorra de muita tranquilidade, de muito aprendizado e, consequentemente, de muita caridade. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora à nossa irmã Niura que faça para nós a leitura de um texto do Evangelho. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás no céu. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberão sua recompensa, mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Irmã, muito obrigado pela mensagem, pelo trecho escolhido. Agora vamos passar para a nossa irmã Silvia, que lhe fará o estudo de hoje. Minha irmã, boas vibrações. Obrigada. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui no Recanto de Sheila, né, para mais um estudo da nossa querida doutrina espírita. Hoje nós vamos tratar de um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Né? Mário, meu querido, nós temos quanto tempo para fazer a explanação? De 30 a 40 minutos. Ok, então, muito bem. Estou aqui guardando mais ou menos o tempo para poder não passar do tempo demais, né? Tudo bem. Bom, então, como nós estávamos falando, hoje vamos abordar o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E vamos primeiro falar do dom de curar, né? Porque é muito interessante, existem algumas passagens de Jesus que vão abordando justamente essa situação. E tem uma passagem de Mateus, no capítulo 10 de Mateus, versículo 8, que diz o seguinte: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios.
dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Essa mensagem de Jesus, ela ocorreu em um momento em que Jesus envia seus discípulos, né, seus apóstolos, a fazerem algumas curas à sua frente, como uma espécie de divulgação do trabalho do mestre. Então, ele deu aos seus apóstolos esse, digamos assim, esse dom da mediunidade de cura, mas ele alertou os apóstolos que tudo que eles fizessem, todo benefício, não fosse cobrado, porque eles haviam recebido aquele dom de Jesus de forma gratuita, então eles deveriam oferecer aquelas curas gratuitamente também. Isso ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Essa refaz pagar por aquilo interessante, porque algumas pessoas têm determinados dons únicos, uma forma de comércio, um ganho, né? Um ganho de vida. E Jesus, desde aqueles tempos, né, há mais de 2000 anos atrás, já nos recomendava que a gente não podia jamais cobrar por algo que nós não havíamos efetivamente pago, né, para ter. Ora, o que os discípulos, então, na época, haviam recebido gratuitamente, como eu disse, era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isso é, os maus espíritos, que eles costumavam chamar de daimon, né? E, efetivamente, até é uma curiosidade que, antigamente, se dizia, usava-se a palavra daimon para designar espíritos, tanto bons espíritos como maus espíritos. Depois, com o passar do tempo, passou-se a designar como daimon, que depois veio a ser demônia, os maus espíritos, né? Os menos felizes, mas quanto espíritos menos felizes, ou seja, espíritos de uma forma geral. Esse dom, então, Deus havia lhes dado gratuitamente por intermédio de Jesus para alívio dos que sofriam e como meio de propagação, como eu falei, da fé. Eles foram enviados por Jesus à frente, em algumas daquelas aldeias ali próximas ao lago de Genezaré, e iriam fazendo essas curas em nome de Jesus, né? Então, recomendava-se a eles que nada fizessem como objeto de comércio, né? Nem de especulação, nem meio de vida. Então, a gente está vendo que essa recomendação da mediunidade gratuita veio desde Jesus, não é uma novidade agora do Espiritismo, né? É algo que Jesus já nos recomenda há mais de 2000 anos. Depois de nós analisarmos essa questão do dom de outra coisa muito também no de Marcos, 58, e no de Mateus, no capítulo 23, versículo 14, que diz o seguinte: disse em seguida de todo o povo que o escutava, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e nos primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Que jamais, a despeito, né, em troca de qualquer oração que se fizesse em benefício de alguém, se cobrasse, né? Ele estava justamente condenando as ditas preces pagas. E quando ele fala aqui para que não se assemelhassem, não é,
aqueles homens das sinagogas, aqueles religiosos das sinagogas, e ele fala que, a despeito das suas preces extensas, devoram as casas das viúvas, ou seja, as viúvas pediam, de repente, preces para seus maridos desencarnados e eles cobravam por essas preces, né? E nisso de ficar sempre elas tendo que pagar pelas preces, ele vem aqui e diz, devoravam as casas, porque acabavam tendo que vender até as casas para pagar pelas preces que elas solicitavam por seus entes queridos. Então, Jesus já falava sobre isso. E isso é muitíssimo importante, essa colocação, porque nós vemos, né, que, posteriormente, em uma desobediência total que Jesus recomendou, a igreja começou a vender diversos serviços religiosos, inclusive as preces, né? E acredito eu que até hoje ainda ocorre um pouco isso, porque acho que as pessoas às vezes pagam por determinadas orações para seus irmãos, né, seus entes queridos que desencarnaram e coisas semelhantes. Mas Jesus já recomendava isso. Disse também Jesus, não façais que vos paguem por vossas preces. Não façais como os escribas, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as suas fortunas, né? A prece é o quê? É um ato de caridade. Quando você ora por alguém, você está pedindo por aquela pessoa. Você está desejando do fundo do seu coração que ela seja beneficiada em alguma coisa, né? Então, quando alguém ora a Deus por outrem, né, e cobra por isso, ele torna-se o quê? Um intermediário assalariado. Então, você vai orar por alguém, mas, olha, eu vou lhe pagar para você fazer uma prece por mim, né? Eu vou lhe pagar porque eu quero que seja feita uma prece em favor do meu pai ou da minha mãe desencarnado. Então, você se torna, né, um intermediário que recebe para fazer aquela prece. E aí, o que acontece com a prece? Ela fica sendo uma fórmula, né? Algo que é já meio que pré-estabelecido, que, de acordo com o tamanho dela, vai ser maior ou menor, de acordo com o valor que você tiver pago. Então, se você pagar muito, vai ter uma prece enorme. Se pagar pouco, vai ter uma prece pequenininha. Se não pagar nada, não tem prece nenhuma, né? E aí isso seria como fazer o quê? Seria como se Deus medisse as suas graças, né? Os benefícios de acordo com o número de palavras e, naturalmente, com o dinheiro, com o valor que fosse pago pelas orações, né? Pensar uma coisa dessa é absolutamente inaceitável, absurdo. Deus não vende os benefícios que ele concede, né? Nós sabemos disso, que tudo que Deus nos concede, ele concede porque ele considera que é correto, que é justo conceder, ele considera que nós vamos nos beneficiar com aquilo e nós temos merecimento para receber aquele benefício, aquela graça, né? Aí você imagina, vem alguém e diz assim, que ele... eu pago a você para fazer uma prece para mim, mas aí eu estou bem sem tempo, aí eu vou pagar um terceiro para fazer uma prece por mim. Então, imagina o que de sentimento vai existir naquela prece, né? Absolutamente nada. As preces, verdadeiramente, elas devem sair do coração. Por isso que nós também, espíritas, sobretudo, não recomendamos as preces decoradas. Porque quando você decora uma fórmula para orar, você, em geral, deixa seu coração afastado daquilo que você está dizendo. Ao passo que, quando você precisa pensar o que você vai dizer, você estabelece uma conexão muito mais estreita com Deus, porque você está pensando o que você vai conversar com Deus, como você vai se conectar com Ele, o que você deseja transmitir naquele momento. Ao passo que, quando a coisa é decorada, você fala automaticamente. E, em geral, o coração não se conecta, né, com aquilo que você está falando, né? Então, é muito interessante nós termos isso em conta. Jamais colocarmos um preço às preces e jamais também buscarmos fazer preces repetitivas, preces decoradas,
que o coração, em geral, não está ligado, né? Então, como nós estamos falando, a razão, o nosso bom senso, a lógica, nos diz que é impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a determinadas criaturas imperfeitas o direito de estabelecer um preço para a sua justiça, né? Então, Deus absolutamente não delega a ninguém o direito de estabelecer um preço. Olha, você está querendo o quê? Você está querendo que sua mãe fique curada de uma determinada doença? Olha, para curar sua mãe da doença, Deus vai cobrar X reais, né? Para curar, então, um probleminha qualquer que você tenha simples no seu dedo, então é um pouquinho mais barato, né? Mas dependendo do nível da doença, vai ser mais caro. É óbvio que Deus não faz isso, né? A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, né? Para o rico como para o pobre, né? Para aquele que supostamente teria condições de pagar, como para aquele que não teria condições de pagar. Ou seja, Deus não cobra, né? Além de nós termos essa dificuldade, né, com relação à questão das preces pagas, existe uma outra ainda também a ser considerada. Quando uma pessoa acredita que pagando por uma prece, né, ela já está tranquila, ela nem se preocupa em orar, né? Ela nem se preocupa em elevar o pensamento a Deus. Por quê? Eu já paguei para fulano, ele vai fazer isso por mim. Então, a pessoa não se submete a Deus, a pessoa não se liga com Deus, ela simplesmente acha que Deus é um seu assalariado, né? Que ela pagou e já está tudo resolvido. O que torna o homem cada vez mais distanciado de Deus. Então, nós vemos que não apenas pela prece, em outras situações, era visto muito no passado, acho que hoje não mais, mas as pessoas cometiam ao longo da sua vida toda uma série de iniquidades. E quando viam que estava próximo o momento do seu desencarne, elas chamavam lá o representante da sua fé e doavam uma quantia exorbitante, né, para aquela instituição, objetivando reservar lá uma suíte de primeira classe no céu, né? Não obstante todas as iniquidades que ela houvesse feito. Mas era a crença, né? As pessoas acreditavam assim. Eu até recentemente tive conhecimento, né? Uma pessoa amiga me contou, morava no interior aí do Brasil, e o pai dessa pessoa era muito poderoso e ele fazia muito isso. Não era uma pessoa muito boa, né? Era uma pessoa bastante difícil, por sinal, mas acreditava que, ao fazer doações lá para a sua instituição religiosa, ele estava quite com Deus, né? E não precisava orar, não precisava nada, porque ele já pagava por isso. Então, é muito triste essa forma como os homens têm de entender erradamente, não é, a religiosidade, sobretudo de rebaixar, digamos assim, a divindade ao nível das suas paixões menos felizes, né? E meio que igualar Deus às paixões dos homens, a maneira como o homem tem de encarar a vida. E aí, continuando, né, nós vamos ver, comentar, né, reafirmar a questão, né, de que uma prece paga ela estaria, de uma certa forma, reduzindo efetivamente a eficácia dessa prece ao valor do pagamento feito por ela, né? Ou seja, quanto maior o pagamento, mais eficaz será a prece, quanto menor o pagamento, menos eficaz será a prece, o que é totalmente um absurdo, né? Depois do nosso tema de hoje, nós vamos tratar da questão, né, da mediunidade gratuita. Isso é muito importante, né? Os médiuns atuais, né, porque os apóstolos também eram médiuns, e a gente sabe que mediunidade não é uma coisa que surgiu com a doutrina espírita, sempre houve a comunicação dos encarnados com os desencarnados, porque são dois mundos, né, digamos assim, paralelos, o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, e esses dois mundos eles se intercomunicam o tempo inteiro, né?
Como dizia o apóstolo Paulo, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Então, essa comunicação entre os encarnados e desencarnados sempre existiu. Só que o nome mediunidade foi dado por Kardec, né, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Então, os médiuns atuais, né, receberam de Deus um dom gratuito, né, o de serem intérpretes dos espíritos para o quê? Para a instrução dos homens. E a tarefa dos médiuns é mostrar aos homens o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não a tarefa de vender palavras e ideias que não lhes pertencem, né? Tudo que o médium produz não é fruto das suas ideias, das suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. O que o médium apresenta é justamente a ideia do espírito que ele está ali representando. Deus deseja que a luz, né, do conhecimento, que a luz do esclarecimento chegue para todos. Ele não quer que o pobre, né, fique privado dessa luz por dizer que eu não tenho fé porque eu não pude pagar, né? Eu não tive o consolo de receber encorajamento para as minhas dificuldades da vida, né? Não tive a oportunidade de ter uma comunicação de um irmão meu querido desencarnado, porque eu não tive como pagar, né? Então, efetivamente, a mediunidade não é um privilégio, né? E ela não se encontra restrita a um determinado número de pessoas. Na verdade, Kardec até nos diz o seguinte: a mediunidade é uma questão orgânica, né? Todas as pessoas têm a possibilidade de desenvolver a mediunidade. Só que algumas, né, desenvolvem mais do que outras, algumas têm uma facilidade, já têm essa mediunidade estuante, né, bem assim desenvolvida, bem acentuada, e outros não. Eu costumo dizer que é como cantar, né? Cantar todo mundo canta, mas nem todo mundo é um Pavarotti, né? Então, é a mesma questão da mediunidade também. Mediunidade todo mundo tem, todo mundo pode estabelecer a um grau menor ou maior essa comunicação com os espíritos, né? Mas nem todo mundo é o Chico Xavier, né? Então, é o que acontece também com a gente, né? E aí, o que acontece? Os bons espíritos, né, eles jamais se comunicam onde eles percebem existir apenas interesse egoístico, né? Interesse monetário, alguma coisa assim. Então, os bons espíritos, eles não se comunicam nesses casos, né? Eles não iriam ficar à disposição de qualquer um que lhes evocasse, né, por um valor determinado por sessão. Imagina se os bons espíritos iriam fazer isso. Você abre lá uma birosquinha, né, uma portinha, e diz assim: olha, aqui você tem consulta com os espíritos evoluídos, pague R$100, eles vão chegar aqui e vão lhe falar o que você quiser. Óbvio que não, né? O nosso bom senso repele essa ideia absurda, né? No entanto, não há dúvida que nós podemos obter manifestações em situações como essa. Mas que tipo de garantia que a gente vai ter da veracidade, da seriedade desse tipo de comunicação? Nós sabemos, né, que os espíritos estão por toda parte, mas esses que gostam de comparecer a esse tipo de situação são espíritos de um grau evolutivo mais baixo, né, espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, né, e espírito de toda sorte de espíritos inferiores que não tem escrúpulo nenhum de falar qualquer coisa que você queira ouvir, né? E às vezes eles falam algumas coisas para você ficar feliz, outras vezes eles falam para você ficar triste. Quer dizer, eles não têm compromisso com a verdade. Então, toda vez que você estabelece um valor, né, e nós vemos casos em pessoas que vão fazer determinadas, como se chama, consultas aos espíritos, elas chegam lá, pagam e acreditam que estão sendo orientadas por espíritos superiores. Na verdade, não é, né? E tem um filme muito interessante, que a maioria já deve ter visto, que é a artista principal, né, o personagem principal, que era feito pela Whoopi Goldberg. Ela recebia, né, ela era médium, não tinha muita noção, né, da sua mediunidade e cobrava por isso.
né? Então, tem várias situações quando ela realmente, né, o personagem começa a se apresentar, ela até se assusta, né? Porque ela era tão... ela enganava tantas pessoas que quando o espírito verdadeiramente aparece para ela, ela fica com medo, né? Então, é muito interessante a gente verificar essas coisas. Quem pôs desejo, né, comunicações sérias, comunicações verdadeiras, deve, antes de tudo, pedir por essas comunicações de uma maneira séria, né? Seriamente. Em seguida, ter a certeza da natureza das simpatias que o médium a qual a pessoa está se dirigindo, a simpatia que ele tem com relação ao plano espiritual. Qual a ligação que esse médium, os primordiais para se obter a simpatia dos bons espíritos, ou seja, humildade do médium, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse material, né? Então, quando você tem a sua mediunidade e você deseja exercer aquela mediunidade com Jesus e por Jesus, objetivando o bem do seu próximo, você naturalmente vai atrair a presença e a ajuda dos bons espíritos, ou seja, total desinteresse material, né? Além da questão moral, tem um outro fator muito importante, de única, né? É uma mediunidade séria, não pode ser, e não será nunca uma profissão. Não só porque isso iria desacreditar moralmente, né? Mas porque a gente ia ficar parecendo essas pessoas que leem a sorte, né? Se você tivesse lá aquela mediunidade em que a pessoa paga para saber, você ia parecer tipo uma cartomante, uma pessoa assim que lê a sorte, o que não é absolutamente verdade, né? Então, nós não podemos jamais atribuir algum valor à mediunidade. E tem um ponto muito interessante que ocorre muito, né, nos dias de hoje, que é a questão da psicografia, né? A psicografia. Algumas vezes você tem um médico, começa a receber mensagens, né, de um determinado espírito, e aí ele começa a psicografar livros, e, naturalmente, qual seria a correta postura desse médium? Doar integralmente tudo aquilo, né, todo o fruto da venda desta obra para uma instituição de caridade, não receber aquele dinheiro para ele mesmo, né? Por quê? Porque não lhe pertence. O nosso Chico Xavier, que nos legou mais de 400 obras psicografadas, jamais ficou com os proventos, né, pecuniários de qualquer uma delas. Ele doou, porque ele dizia, esses livros não são meus, são dos espíritos. Então, você não pode receber por aquilo que você não pagou, né? Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, um médico, ele estudou, ele pagou, ele investiu para ser médico, para adquirir aquele conhecimento. Então, se ele vai lhe fazer uma consulta, ele tem o direito de cobrar por isso, né? Foi um trabalho que ele estudou para poder exercer aquela profissão. Mas o médium não. O médium que tem a capacidade de fazer algum tipo de cura, ele não fez, ele não investiu nada. Ele recebeu aquela faculdade, então ele não pode cobrar por algo que ele não pagou. E na psicografia é a mesma coisa. Costuma observar o seguinte, nós tivemos até um caso muito, muito conhecido no movimento espírita, que era uma médium que recebia mensagem, né, que recebia livros, e os livros ficaram muito conhecidos, muito famosos, e essa médium acabou fazendo disso um meio de vida, né? E chegou a enriquecer com tudo isso, e dizia que recebia as mensagens de determinado espírito. Nós sabemos que, com o tempo, até mesmo aquele espírito se comunicava por intermédio dessa médium, se afastou dela e começou a se comunicar por intermédio de um outro médium que não usava a mediunidade para ganhar dinheiro, né? Embora essa médium tenha continuado até a sua desencarnação a dizer que continuava recebendo os livros do mesmo espírito, né? Que inicialmente começou a se comunicar por ela. Quem leu as primeiras obras
dessa médium, né, os primeiros livros psicografados por ela, e leu depois os livros mais tarde, quando ela resolveu transformar a psicografia no meio de vida, sabe da grande diferença entre os livros do início do seu trabalho mediúnico e os livros depois de quando ela passou a viver efetivamente da psicografia. São completamente diferentes, né? E nós podemos observar claramente indícios de mistificação, mensagens, informações não condizentes com a realidade espírita, com o que nos traz a codificação e por aí vai, né? Porque o que acontece? O espírito que a orientava inicialmente, quando viu que ela passou a usar a mediunidade como meio de vida, se afastou. E como tem sempre aquele espírito brincalhão, né, de plantão aguardando uma oportunidade, ele se apresentou com o nome do espírito venerável que se comunicava inicialmente e a médium aceitou e seguiu em frente, né? Então, é muito complicado isso. Eu até costumo recomendar às pessoas que, ao comprarem um livro dito psicografado, que busquem nas primeiras páginas saber se o médium doou os direitos daquele livro, né? Porque se você não conhece o médium, não conhece o espírito comunicante, a melhor forma de você, pelo menos, ter uma ideia de que é uma boa obra é saber se foi doado. Se não foi doado, nem compre. É o que eu faço, né? Se não está ali estabelecido que os direitos daquela obra foram doados, eu nem compro, nem me arrisco, por mais que o livro me interesse, né? Porque, efetivamente, isso é bem ruim, né? Bom, e aí nós vamos falar de outro ponto, que é o seguinte, né? De uma coisa que a gente realmente não é dono, né? Como eu falei, a gente não pode querer receber por alguma coisa, né? Compreendendo esse lado dessa questão, ele coloca em total descrédito, né, todo aquele que cobra pela mediunidade. Então, nós espíritas absolutamente não fazemos isso, não compactuamos com isso, não aceitamos de nenhuma forma essa situação. A mediunidade é uma coisa santa e deve ser praticada santamente, né, religiosamente. O médium curador, por exemplo, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele, então, não tem o direito de vender algo que não é dele. Ele está sendo intermediário dos bons espíritos, né? E aí, para finalizar o nosso estudo de hoje, nós vamos lembrar que Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, não cobravam pelas curas que eles operavam, né? Então, nós temos que procurar, né, sempre nos guiar pelo comportamento de Jesus, que é o nosso guia e modelo, né? Qualquer um que queira ter um meio de vida, que procure outra coisa que não a mediunidade como forma de ganhar dinheiro, né? Que ele não se dedique a receber qualquer tipo de pagamento pelo exercício da mediunidade, que é algo que ele recebeu gratuitamente, num acréscimo de misericórdia, para poder, a gente sabe que o médium é um espírito extremamente endividado, né? E que o exercício da mediunidade com Jesus nos auxilia a pagar um pouquinho das nossas dívidas com a lei divina, né? Então, nós temos que ter em mente que os espíritos vão levar em conta justamente o quê? O nosso devotamento, o sacrifício, a nossa vontade de ajudar. E jamais estarão ao nosso lado bons espíritos nos orientando, nos intuindo para o bem, se nós atribuirmos um preço, um valor àquela mediunidade, aquele benefício que possamos estar sendo intermediários em prol dos nossos irmãos. Então, mediunidade sempre gratuita. A mediunidade é, como foi dito, né, é uma coisa santa, né, por amor, por caridade. E jamais como um meio de vida. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus. Muito obrigado, minha irmã.
pelo seu belo estudo, muito aprendizado, muita reflexão. Muito obrigado pela sua dedicação ao estudo de hoje. Obrigada a você pelo comentário. Agora nós vamos nos preparar para fazer a irradiação. Vamos fechar nossos olhos, pensamento no alto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre divino, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, trabalhadores da Seara de Francisco. Aqui estamos nós para fazer a prece de radiação, para agradecer e pedir. Primeiro, pedir perdão pelas nossas fraquezas e pedir também que tenhamos capacidade de perdoar. Agora possamos pedir pelos nossos entes queridos, pelos nossos desafetos, pedir pelas nossas crianças que estão na rua, abandonadas, sem um lar, nos orfanatos, pedindo pelos idosos do Lar de Francisco, idosos que estão em outros asilos, necessitando de uma visita, que agora é meio difícil por causa da pandemia. Pedir pelas pessoas que não têm um lar, que estão abandonadas na rua, e essa pandemia nos preocupa bastante, como sempre nos preocupou, sem o lar. Pedir pelos profissionais da saúde que estão em linha de frente dessa pandemia, estão de plantão. Tive as mensagens de vários médicos que não sei, estão com tantas horas presos em hospitais para atender os enfermos dessa doença. Pedir à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, que olhe por todos esses profissionais da saúde, que eles possam estar fortes e conscientes desse trabalho que estão fazendo. Pedir também pelas pessoas que tiveram seus entes queridos indo para a parte espiritual. Esse sofrimento não pode nem estar perto do ente querido da sua despedida. Mas, enfim, essa doença ela está contaminando o mundo e temos que pedir aos cientistas do espaço para que possa ajudar os governantes, principalmente do nosso país, que libere logo essa vacina, para que possamos nos imunizar e termos a voltar ao nosso convívio direto, a frequentar nossa casa querida. Embora esteja aberta em trabalho virtual, mas a presença é muito importante para nós. A saudade é muito grande. Então, vamos pedir aos governantes que trabalhem para liberar logo essa vacina. Pedir para os sofredores, pedir à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa ir ao encontro desses irmãos que estão sofrendo pela essa doença ou por outros. Irmã Shirley também. Enfim, Pai, pedir por toda a humanidade, para que todos possam encontrar paz. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vou pedir à nossa irmã Aurora que faça para nós a prece de encerramento e agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Gratidão, Senhor, pela nossa vida, pela mediunidade que o Senhor nos dá como instrumento de trabalho e de evolução. Agradecemos, Jesus amado, por todo o trabalho que aqui foi feito de caridade, levando a tantos sofredores a paz, o conforto, a esperança em dias melhores.
Agradecemos por cada leitura feita, pela leitura do Evangelho em particular, pelo estudo que foi feito, que nos orienta, nos ilumina como médiuns a trabalharmos gratuitamente, isso é, com amor, com alegria, com boa vontade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso amigo e porque sempre contigo podemos contar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, minha irmã, pela sua prece. E antes de encerrar o nosso trabalhinho dessa manhã, vamos dar uma lida no nosso boletim informativo. Reunião pública. Incluímos em nossa grade de reuniões públicas virtuais as sessões de segunda-feira às 21 horas e de quinta-feira às 19 horas, realizadas pela equipe da Congregação do Riachuelo, do Francisquinho, pelo Zoom. E a partir de 15 de janeiro, de sexta-feira agora, mais uma sessão pública será disponível, às 17 horas, também pelo Zoom. No Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de médico, de qualquer especialidade, para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gás e algodão, o estoque está baixo. Estamos com estoque quase zerado de fraldas geriátricas e de luvas de látex, fraldas de tamanho G, EG, XG da Big Fralda. Luvas de látex M e G, roupa íntima G e EG, feminino e masculino. Esparadrapo microclone, entregas na congregação no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, em Riachuelo. Também estamos com uma campanha permanente para doação semanal do hortifruti hortigranjeiro para o lar. Colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação e enviando cópia do comprovante para o WhatsApp 21 997 86 6525. Visite o site da congregação www.cfp.org.br, minúsculo, e conheça as atividades realizadas virtualmente. Reuniões públicas virtuais. Inscreva-se em uma ou mais reuniões para receber o link convite para as reuniões virtuais. Acesse pandemia/reuniões publicadas, reuniões públicas à distância. Prece para a humanidade. Acesse pandemia/radiação e prece à distância e selecione o link sublinhado para incluir o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. Diariamente, às 21h30, em sua residência, leia uma página do Evangelho, segundo o Espiritismo, e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Prece pelos desencarnados. Acesse pandemia/radiação e prece à distância e selecione o link sublinhado para incluir o nome do ente querido. Todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Estudos virtuais. Acesse divulgação/CFP no YouTube para assistir às palestras gravadas. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do formulário existente. No mesmo, pandemia/estudos à distância, a relação dos cursos realizados atualmente encontra disponível no mesmo local. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Jornal Caridade, disponível em versão digital, acesse divulgação/Jornal Caridade. Meus irmãos, agradecemos imensamente a nossa irmã Silvia e a todos que estão aqui presentes, participando desse trabalhinho tão flagelo e tão bonito. Muito obrigado e aguardamos todos na próxima semana, Deus quiser. Fiquem em paz, meus irmãos. Graças a Deus
a Jesus e a Francisco de Porto.